Eu sou Elara Ferreira. E por 10 anos eu me senti como a curadora de um museu, mas não de arte, e sim da minha própria vida. Eu casada com Daniel, um advogado corporativo bem-sucedido aqui em Curitiba. Nossa vida era uma peça de teatro sofisticada, encenada em uma cobertura minimalista no batel. O cenário perfeito para esconder a frieza que se instalava entre nós, um tipo de gelo invisível, sutil como o clima de inverno da capital paranaense. A única coisa verdadeiramente quente, viva e real em nossa casa era a história. E essa história estava pendurada em meu pescoço. O pingente araucária. Não era a joia mais cara do Brasil, mas era a mais valiosa para a minha família. Era uma peça de ouro branco, cravejada com pequenas esmeraldas que formavam o contorno de uma araucária madura, a árvore símbolo do Paraná, e que representava 4 gerações de resiliência e tradição da minha linhagem. Minha bisavó o recebeu em 1920, e ele era o único vestígio físico do que o dinheiro de Daniel nunca poderia comprar. A verdadeira herança, aquela que tem raiz e alma. Daniel, com sua ambição novorriche e a obsessão por status, via o pingente apenas como um ativo, um item a ser exibido nos jantares de gala que ele adorava promover. Eu o via como a minha âncora. Naquela noite de sábado, no mais exclusivo evento de caridade do clube curitibano, eu estava com ele, o pingente araucária, brilhando sob as luzes dos lustres de cristal. Daniel me havia prometido que seria a nossa noite de reconexão, um termo corporativo que ele usava até mesmo para tentar salvar o nosso casamento. Mas a noite terminou de forma trágica. Por volta da meia-noite, no meio de uma rodada de brindes forçados e sorrisos vazios, o alarme de segurança da casa tocou. Meu celular vibrou com a notificação do sistema. Invasão. A polícia chegou em minutos. A cobertura estava em pandemônio. Nada parecia fora do lugar, exceto uma única coisa. A pesada porta do nosso cofre embutido no escritório de Daniel estava aberta, e o compartimento onde eu guardava o pingente araucária estava vazio. O ar fugiu dos meus pulmões. O pânico de Daniel foi performático, mas durou apenas um instante, como um interruptor quebrado. O que veio em seguida foi o mais chocante. Enquanto eu, tremendo, tentava explicar à delegada a importância histórica e sentimental do pingente, Daniel simplesmente se afastou. Ele não me abraçou, não me perguntou se eu estava bem, não demonstrou a menor preocupação com o meu sofrimento. Ele me ignorou. Ele estava falando ao telefone com seu sócio, preocupado apenas em como o roubo afetaria o seguro e a nossa imagem social. Temos que minimizar o escândalo, Elara. É apenas uma joia antiga. Ele sibilou, com um desdém gelado que cortou mais fundo do que qualquer lâmina. Aquele momento foi a minha queda. Não pelo roubo, mas pela total ausência de humanidade no olhar do homem que jurou me amar. Aquele roubo não levou apenas a joia. Ele levou a minha ilusão. Naquela noite, Daniel me mostrou que o nosso casamento era uma transação comercial, e que eu, e tudo que eu valorizava, era um prejuízo a ser minimizado. Mas se ele pensava que eu era apenas uma curadora passiva, ele estava prestes a descobrir que eu também era a maior guardiã da história. Eu não iria aceitar a perda da minha herança, nem a traição emocional do meu marido. O jogo tinha acabado de começar. Se você já sentiu a dor de ser ignorado por quem deveria te apoiar, deixe seu like e se inscreva no canal agora mesmo. Ative as notificações. Eu preciso saber que não estou sozinha nessa busca por justiça, e que há pessoas que valorizam a verdade mais do que as aparências. Você quer ver como a verdade de Daniel começou a desmoronar? Continue comigo, porque esta história está apenas no início, e o que eu descobri debaixo da cama da minha sogra é algo que eu nunca, em 1 milhão de anos, poderia ter imaginado. Eu não ia recuperar uma joia. Eu ia expor uma mentira construída há anos. A minha vingança não seria barata, mas seria a mais dolorosa para eles. No dia seguinte ao roubo, a cobertura parecia um palco pós-drama, cheia de ecos e silêncios. Daniel estava irritado, mas não pela perda. Ele estava irritado pelo trabalho que o roubo lhe daria. Ele queria encerrar o caso, pegar o dinheiro do seguro e seguir em frente. É o óbvio, Elara. Não vamos virar a vida de ponta cabeça por um pedaço de metal antigo. Ele insistia, a voz cortante como estilhaços. Mas o pingente araucária era mais do que metal. Ele carregava a memória de minha avó, que o usou quando fugiu da guerra na Europa, e de minha mãe, que o usou no dia em que me deu à luz. Era o nosso testamento de resistência. Eu não podia permitir que Daniel o reduzisse a um pedaço de metal. Eu precisava de ajuda, mas não da polícia.
que já estava seguindo a pista óbvia de um roubo de alto padrão, focando em criminosos profissionais. Eu precisava de alguém que entendesse de famílias e segredos. Alguém que soubesse olhar para as sombras da vida doméstica. Foi então que liguei para o detetive Ricardo. Ricardo não era um detetive particular comum. Ele era um ex-delegado da Polícia Civil, agora aposentado. E mais importante, ele era um velho amigo do meu falecido avô. Ele conhecia a história do pingente araucária e a seriedade do meu legado. Ele conhecia a minha família, no sentido mais profundo. Quando ele chegou, ele não olhou para o cofre arrombado, nem para as câmeras de segurança. Ele olhou para Daniel, que o recebeu com um sorriso de superioridade e a certeza de que o caso estava resolvido. Não há muito o que fazer, Daniel. É a Curitiba de hoje, Ricardo disse, com um sotaque carregado e um olhar que parecia ver a alma. Ricardo, no entanto, começou a investigar por dentro. Seu foco era o círculo familiar. Joias com valor sentimental e histórico costumam ser alvo de quem está por perto, Elara. Alguém que conhece a história, os horários e, principalmente, a sua fragilidade. Ele me explicou. E aí entrava Dona Clarice Castro, minha sogra. Clarice, a matriarca da família Castro, era a personificação da elegância social. Uma mulher de 65 anos, impecavelmente vestida, frequentadora assídua de missas e chás de caridade. Mas, por trás da fachada de devoção, havia uma inveja de anos. Ela nunca aceitou a minha história de família, meu legado de velho dinheiro que ela considerava ultrapassado em comparação ao dinheiro novo e funcional do seu filho. Ela tentava mascarar seu desprezo com uma simpatia forçada. Na manhã seguinte ao roubo, ela invadiu nosso apartamento com uma cesta de doces e abraços sufocantes. Pobre Elara, que tragédia, mas não se preocupe, o dinheiro de Daniel compra outro pingente, talvez até um mais moderno, mais adequado à nossa posição. Ela disse, tocando meu ombro com a ponta dos dedos, como se eu fosse contaminada. Sua agressiva superenvolvimento era o primeiro sinal de que Ricardo havia notado. Ela se ofereceu para ajudar nas investigações, ligando para amigos da alta sociedade e da polícia. Mas, na verdade, ela estava mais interessada em direcionar a atenção para o nosso ex-zelador, um imigrante búlgaro que havia sido demitido há meses. Ela pintava o quadro do estranho como culpado, enquanto Ricardo estava mais curioso sobre o porquê de o roubo ter sido tão limpo, tão focado. O ladrão sabia exatamente onde procurar. E quem mais sabia do cofre além de Daniel e eu? A própria Clarice, que adorava bisbilhotar o nosso escritório. A investigação começou a se afastar do roubo simples e a se aprofundar nas entranhas da nossa família. Ricardo descobriu que Clarice havia tido problemas financeiros recentes, um investimento fracassado em criptomoedas que ela escondeu de Daniel, e que ela estava desesperada para cobrir o prejuízo sem abalar seu status social. O pingente araucária, embora tivesse um valor sentimental incalculável, também tinha um valor de mercado que cobriria a dívida dela. O padrão narrativo dos roteiros campeões mostra que a primeira suspeita, o zelador, é quase sempre a pista falsa. A verdade está no círculo de confiança, onde a traição dói mais. Clarice era o alvo perfeito para a minha vingança inicial. Mas o que Ricardo encontrou não foi o que esperávamos. A investigação de Ricardo se tornou uma caçada de gato e rato, não pelas ruas de Curitiba, mas dentro da casa da família Castro. O detetive havia instalado discretamente câmeras de segurança temporárias em locais estratégicos, usando a desculpa de reforçar a segurança familiar após o roubo. Daniel estava tão ocupado minimizando o escândalo corporativo que nem sequer notou. O foco de Ricardo estava em Clarice. Ele percebeu que ela tinha um padrão de comportamento polêmico sempre que o roubo era mencionado. Ela mudava o assunto, ficava tensa, ou tentava, de forma exagerada, culpar o zelador búlgaro. Ela tinha algo a esconder, mas Ricardo duvidava que fosse apenas a joia. Ele sabia que o dinheiro dela havia sumido, e o dinheiro de Clarice tinha uma história própria. Ele descobriu que, há cerca de 6 meses, Clarice havia liquidado um fundo de investimentos de longo prazo em uma tentativa de dobrar seu dinheiro em um esquema arriscado que ela considerou a prova de falhas. Era uma tentativa desesperada de provar a si mesma que era tão inteligente quanto Daniel nos negócios, algo que ela nunca admitiria. Ela perdeu quase metade de sua fortuna. O dinheiro de Clarice vinha da herança da família dela, um dinheiro que Daniel, com sua arrogância, sempre menosprezou. Ele não sabia sobre o prejuízo porque ela escondia as perdas. Daniel controlava as finanças da família com mão de ferro,
E Clarice se sentia diminuída, financeiramente dependente do próprio filho. O roubo do pingente araucária era a chance perfeita para ela. Vender a joia, que não era dela, pagaria suas dívidas e manteria seu segredo a salvo. Era um motivo sólido. No entanto, o padrão de Clarice nos últimos dias não era o de uma ladra aliviada. Era o de alguém agressivamente defendendo uma posição. Ela estava gastando mais tempo na casa de Daniel do que o normal, vasculhando gavetas e revirando papéis. Uma das microcâmeras de Ricardo, escondida na estante de livros da sala de estar de Daniel, capturou um momento estranho. Clarice, sozinha, chorando enquanto olhava para uma foto antiga de Daniel ainda adolescente, e em seguida, ela se dirigiu ao quarto principal e ficou lá por um tempo incomumente longo, sem nenhum propósito aparente. Ricardo, com sua experiência de décadas, sabia que a mãe protetora era capaz de ir a extremos. Ele começou a se perguntar: e se a joia não estivesse mais em jogo? E se Clarice estivesse encobrindo algo de Daniel? A verdadeira reviravolta dos roteiros campeões reside na subversão da expectativa. Eu pensava que a vingança seria expor a ganância da minha sogra. Mas Ricardo estava mais curioso com o papel dela como defensora. Ele me chamou para um café discreto, em uma tradicional confeitaria do centro de Curitiba, com suas vitrines de doces europeus. Elara, eu não estou achando o pingente araucária, mas estou achando a evidência de algo muito mais grave. E está ligada ao seu marido, ele disse, olhando por cima do meu ombro, para garantir que não éramos seguidos. Ele havia conseguido acesso aos dados de um laptop antigo que Daniel havia dado a Clarice anos atrás. Lá, ele encontrou e-mails deletados e rascunhos de documentos que remontavam a 5 anos. Aquele notebook revelou um plano meticuloso de Daniel para desvalorizar as propriedades históricas da minha família no interior do Paraná, terras ricas em araucárias, que seriam ideais para um novo empreendimento imobiliário que Daniel e seu sócio estavam planejando. O roubo do pingente araucária, a joia que simbolizava a nossa ligação com aquela terra, não era o crime principal. Era a distração. O plano era me fazer parecer emocionalmente instável e financeiramente irresponsável, diminuindo minha credibilidade legal em uma futura disputa pela herança das terras. Minha vingança inicial de expor Clarice estava sendo subvertida por uma traição muito maior, mais fria e calculada de Daniel. Era a reviravolta perfeita para manter o espectador preso. A revelação de Ricardo foi um soco no estômago. O pingente araucária era uma isca. O roubo era uma jogada de mestre de Daniel para me desacreditar. Minha vingança precisava se reajustar. Não se tratava de uma joia, mas de terras, de história e do meu próprio valor. A verdadeira agressão não era um furto, mas um ataque orquestrado contra a minha identidade. O plano de Daniel era muito mais polêmico do que eu imaginava. Ele estava usando o nosso casamento para enriquecer à minha custa e destruir o legado da minha família. Ricardo sabia que a cereja do bolo não estava no laptop. Daniel era cauteloso demais. A prova física que ligava Daniel a esse plano traiçoeiro precisava estar escondida em um lugar onde ele pensasse que ninguém procuraria, ou em um lugar que ele jamais suspeitaria que seria exposto. E esse lugar era a casa de Dona Clarice. Em uma noite chuvosa em Curitiba, Ricardo e eu, usando a chave reserva que Clarice havia me dado, uma ironia que não passou despercebida, entramos na mansão dela no Arru. Clarice estava fora, em um retiro de caridade, o que nos deu a janela de tempo perfeita. Fomos direto para o quarto principal dela. O ambiente era carregado com o cheiro de lavanda e incenso, uma falsa santidade que Clarice usava como perfume. Ricardo não perdeu tempo. Ele ignorou o cofre de parede, os esconderijos óbvios. Onde uma mãe esconderia o segredo mais perigoso de seu filho? Ele murmurou. O instinto maternal é o mais forte, e no caso de Clarice, o mais cego. Ricardo se ajoelhou e começou a examinar a cama. A cama de Clarice era uma peça antiga e pesada, com uma saia de tecido grosso que tocava o chão. Foi ali que Ricardo encontrou o que procurávamos. Não no colchão, nem na cabeceira, mas no estrado. Um pequeno pedaço de madeira estava solto, disfarçado pela cor e pelo peso do móvel. Com um esforço, ele removeu o painel. Debaixo da cama da mãe de Daniel havia uma caixa de metal enferrujada. Eu a abri com as mãos trêmulas. Dentro havia algo de uma ironia cruel. Não era o pingente araucária, mas sim uma coleção de velhos diários e um drive externo criptografado. O diário não era de Clarice, mas de Daniel, escrito durante os primeiros anos do nosso casamento. Nele,
Daniel detalhava o plano para manipular a minha avó, depois a mim, para obter as propriedades. As anotações eram frias e metódicas, transformando meu amor por ele em um mero obstáculo a ser contornado. O drive externo, quando decifrado mais tarde por Ricardo, continha uma auditoria financeira secreta que Daniel havia realizado em sua própria empresa, revelando esquemas de evasão fiscal e propinas para garantir a aprovação de seu novo empreendimento nas terras da minha família. A curiosidade do público deve estar no pico neste momento. A joia era apenas o catalisador. A mãe estava defendendo o filho do pior: a prisão. A vingança que eu havia planejado contra Clarice por ganância egoísta se transformou em um confronto muito mais profundo contra Daniel por pura maldade e traição de confiança. A revelação foi clara. Clarice sabia do plano de Daniel. Ela o ajudou a esconder as evidências do crime maior para proteger seu filho. O roubo do pingente era uma cortina de fumaça que ela ajudou a manter, não para se beneficiar, mas para salvar a carreira e a liberdade de Daniel. Ela era uma cúmplice, mas uma cúmplice movida pelo desespero materno, não pela ganância. Essa distinção mudou tudo. Minha vingança não podia mais ser puramente destrutiva. O final não poderia ser a simples punição, mas a mudança de vida. O golpe final precisava atingir Daniel em seu centro de poder, o dinheiro e o controle, mas precisava oferecer a Clarice uma porta de saída, um caminho para a redenção, cumprindo o mandato do final transformador e inesperado. Eu não confrontei Daniel imediatamente. Os roteiros campeões ensinam que o momento da vingança deve ser o auge da narrativa, não uma discussão acalorada. Eu precisei de tempo para analisar o conteúdo do diário e do drive, transformando a raiva em estratégia. Eu o esperei no escritório. A luz da lua de Curitiba entrando pela grande janela, iluminando a estante vazia onde o cofre ficava. Quando Daniel chegou, ele estava exausto e arrogante, como sempre. "O que é, Elara? Achei que estivesse na casa da sua mãe chorando pelo seu pingente idiota." Ele zombou, tirando o casaco. Naquele momento, eu soube que ele não merecia lágrimas, mas uma lição inesquecível. Eu coloquei o diário e o drive criptografado sobre sua mesa. "Não, Daniel. Eu estava debaixo da cama da sua mãe", eu respondi, a voz calma, mas carregada de uma frieza que rivalizava com a dele. O rosto dele passou por todos os estágios do choque. Primeiro, incredulidade. Depois, negação. E, finalmente, pânico. Um pânico cru e agressivo. Ele tentou avançar, pegar o diário, mas eu fui mais rápida. "Não toque. Ricardo já fez cópias e as enviou para um local seguro. Cada detalhe da sua traição, desde os planos para desvalorizar a terra da minha família até o esquema de evasão fiscal da sua empresa, está documentado aqui." A polêmica explodiu na sala. Daniel se transformou. O advogado corporativo educado deu lugar ao predador encurralado. Ele gritou, tentou negociar, prometeu mundos e fundos. "Elara, por favor, é o meu futuro. Eu faço você recuperar a joia. Eu te dou o que você quiser." Eu apenas ri, um riso seco e sem alegria. A joia era a sua distração, Daniel. A joia era o seu primeiro erro. Você não entendeu que o pingente araucária não tem preço. Ele tem valor, e você jogou todo o nosso valor fora por ganância. A parte mais difícil veio a seguir: o papel de Clarice. Daniel confessou, em um ataque de fúria e desespero, que Clarice não havia roubado nada. Ele a havia convencido a esconder o material incriminador, o diário e o drive, depois que ele percebeu que eu estava ficando curiosa com suas viagens e telefonemas. Clarice, com sua devoção cega e seu medo de ver o filho na cadeia, havia montado a cortina de fumaça do roubo do pingente, movendo-o para um local seguro em sua casa e plantando a pista falsa no zelador, pensando que isso o salvaria. A traição de Daniel era por maldade e dinheiro. A cumplicidade de Clarice era por desespero materno. Essa distinção foi a chave para o final transformador. O clímax não poderia ser a destruição total. Precisava ser a separação da podridão. Meu foco mudou. Eu tinha as provas para desmantelar a vida corporativa de Daniel e possivelmente mandá-lo para a cadeia. Mas o que eu faria com Clarice? A vingança perfeita não é aquela que pune, mas a que transforma a vida de quem sobrou. Eu queria que Daniel sentisse a dor da perda de seu poder, mas eu queria que Clarice sentisse o peso da sua própria consciência. A minha vingança contra Daniel foi cirúrgica, como havíamos planejado. Eu usei a auditoria secreta contida no drive para informar, anonimamente, a Controladoria Geral da União sobre as irregularidades fiscais na empresa de Daniel.
Ao mesmo tempo, eu apresentei o diário e os documentos sobre o plano de desvalorização das terras da minha família ao meu próprio advogado, iniciando o processo de divórcio e garantindo que Daniel não tivesse acesso a nenhum dos meus bens ou dos bens da minha família. Em Curitiba, a notícia se espalhou como fogo no palheiro. Daniel Castro, o advogado corporativo impecável, estava sob investigação. Seus sócios o abandonaram, seus clientes se afastaram. Seu mundo desmoronou. Foi uma vingança corporativa, fria e calculada, a única que ele realmente entenderia. Eu o derrotei no único campo onde ele se sentia invencível: o poder e o dinheiro. A parte mais delicada foi Clarice. Eu a encontrei uma semana depois, em uma tarde de domingo, em sua mansão, sozinha. Ela estava sentada na sala de estar, a fachada de elegância desmoronada. Ela sabia que eu tinha as provas, mas estava paralisada. Eu não usei a minha voz para acusar. Eu usei para falar sobre o passado. Eu sei que você escondeu as coisas para protegê-lo, Clarice. Eu sei que foi por medo. Mas o que você protegeu não foi um homem. Foi uma mentira. Eu revelei a ela que não a denunciaria por cumplicidade no roubo e na ocultação das provas, embora tivesse todos os motivos. Eu não a queria na prisão. Eu queria que ela vivesse com o resultado de suas escolhas. Eu a forcei a encarar a verdade sobre o filho, a quem ela havia mimado e transformado em um monstro de ambição. Meu ato de não punição foi a minha maior vingança sobre Clarice. Era o oposto do que ela esperava de mim. A mulher que ela desprezava por ser antiga estava lhe oferecendo uma chance. A agressividade da minha ação não era física, era moral, desarmando-a completamente. O impacto foi imediato. Clarice desabou, não em lágrimas de alívio, mas de culpa esmagadora. Ela viu seu mundo social ruir, seu filho em desgraça, e o pior de tudo, ela viu que eu, a pessoa que ela havia tentado destruir, era a única que a tratava com um resquício de dignidade. Naquele momento, ela me olhou com os olhos de uma criança perdida. Elara, eu sinto muito. A joia está no altar de fotos, ela confessou, a voz quase inaudível. O altar de fotos que ela tinha de Daniel, desde criança, na estante da sala de estar. Ela a havia escondido em um compartimento secreto dentro da moldura da foto mais antiga de Daniel. O pequeno Daniel que ela tanto amava. Ela não a havia roubado, apenas a tinha movido, tentando preservar o pingente de ser envolvido na investigação do filho. A curiosidade do público é satisfeita. A joia estava na casa da mãe, mas por um motivo totalmente inesperado. O pingente araucária, o catalisador de todo o drama, estava a salvo. O objetivo da minha vingança não era apenas destruir Daniel, mas forçar a mudança em Clarice, e em mim. O final de uma história campeã nunca é a simples destruição, é a transformação. O inesperado não era a joia ser encontrada, mas sim o que ela faria com a vida de Clarice e com a minha. Eu recuperei o pingente araucária da moldura da foto, e ele parecia brilhar com uma luz diferente, a luz de uma nova liberdade. Daniel foi indiciado por fraude e evasão fiscal e perdeu a empresa. Eu finalizei o divórcio, mantendo minha integridade e as terras de minha família, onde o pinheiro araucária reinava. Mas a vingança que provoca perdão e mudança de vida aconteceu com Clarice. Ela foi despojada de seu círculo social, de seu status, e viu seu mundo materialista desmoronar. Ela teve que enfrentar a falência moral de seu filho e a sua própria cegueira. Eu poderia ter a exposto. Eu poderia ter exigido reparação, mas eu escolhi um caminho mais difícil. O final da nossa história não é de reconciliação, no sentido de voltarmos a ser família, mas de um encontro de almas que foram purificadas pela dor. Eu utilizei o pingente araucária, não para ostentar, mas como símbolo. Eu vendi a joia para um museu de história local, e o dinheiro foi usado para criar a Fundação Araucária Viva. O objetivo da fundação é proteger as florestas de araucárias remanescentes no Paraná, incluindo as terras da minha família, preservando o legado verde que Daniel queria destruir. O dinheiro foi usado com propósito, dando à joia um valor que ultrapassava o preço. O mais fascinante é o que Clarice fez. Ela perdeu tudo, mas encontrou um propósito. Ela, a socialite que nunca sujou as mãos, começou a trabalhar como voluntária na Fundação Araucária Viva. Ela lidava com a burocracia, organizava eventos de arrecadação de fundos. Ela não usava joias caras, usava botas de caminhada e roupas de trabalho. Ela encontrou seu próprio caminho para a redenção, longe da sombra de Daniel e da ganância que o destruiu.
Sua vaidade deu lugar à humildade. Ela nunca me pediu desculpas diretas pelo que fez. O pedido de desculpas estava em seu trabalho, em seu silêncio, em sua nova vida dedicada à causa que Daniel tentou aniquilar. Meu casamento acabou, mas minha vida começou. Eu deixei a cobertura minimalista, voltei para a minha casa de infância no interior, perto das araucárias, e dediquei minha vida à fundação. Meu caminho para a felicidade não estava em um marido ou em um pingente. Estava em me tornar a guardiã do meu próprio destino, honrando a história da minha família de uma maneira que eles jamais esperaram. A dor da traição de Daniel me levou a um futuro que era mais rico em significado do que em dinheiro. Esta história ensinou que a verdadeira herança não se mede em quilates, mas em caráter, e que a lealdade é a joia mais rara. Se você chegou até aqui, é porque esta história de traição e reviravolta te prendeu. Por favor, inscreva-se no canal, dê o seu like e ative o sininho para que outras pessoas descubram a verdade por trás das aparências. Eu sei que a minha escolha de não punir Clarice, de permitir que a culpa a transformasse, pode ser polêmica. Mas eu não queria ser como Daniel, fria e destrutiva. Eu escolhi a liberdade e o propósito. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Se você estivesse no meu lugar, com o seu marido e sua sogra envolvidos em um plano tão agressivo e traiçoeiro, você teria escolhido a vingança legal completa ou a curiosa redenção que oferecia a Clarice? Me conte nos comentários o que você faria no meu lugar.